Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv. Séries iniciais do ensino fundamental. Acadêmicos: Jairo Alexandre da Silva, Soraya Alexandre Santos Marinho. Tutor externo: Luciana Valéria Oliveira Silva Ferreira. Introdução. Área de concentração, metodologias de ensino. Tema: a ludicidade, processo de alfabetização. Justificativa. Essa é uma temática de grande relevância para o desenvolvimento da criança, pois a musicalização pode ser considerada como um bom auxílio para que os indivíduos possam evoluir desde antes do nascimento até a segunda infância. Através da música, através da canção, a criança pode se desenvolver através dos recursos musicais que a música oferece, né? E na letra das canções, na letra das músicas, as crianças podem obedecer alguns comandos que ajudarão no seu desenvolvimento. E a música é comprovada cientificamente que ajuda a criança antes mesmo da sua concepção. Objetivos. Objetivo geral. Mostrar como a ludicidade pode contribuir no desenvolvimento das crianças, com o intuito de poder alfabetizar os estudantes de maneira mais atrativa, já que, ao fazer uso de atividades lúdicas, possibilita o desenvolvimento cognitivo e linguístico, que seja aguçado, facilitando o processo de ensino e aprendizagem. A gente pode perceber que através das canções as crianças podem inclusive ser alfabetizadas. Existem algumas canções, como por exemplo a música da Xuxa, que fala do alfabeto, que ajudam as crianças a decorar o nome das letras e o seu formato. Inclusive existem muitos clipes musicais de alguns grupos infantis que ajudam a criança a aprender e a decorar as formas e o nome das letras. Objetivos específicos. Averiguar os jogos e as brincadeiras adequadas para desenvolver a leitura e a escrita dos alunos. Identificar de maneira detalhada formas de elaborar aulas dinâmicas criativas para desenvolver a alfabetização. Analisar a importância de usar as atividades lúdicas como forma de despertar o interesse dos alunos. Tudo isso a gente vai ver mais abaixo, né? E entenderemos um pouco mais sobre a importância de averiguar os jogos e averiguar todas as outras coisas a respeito da ludicidade. Fundamentação teórica. É uma característica ou propriedade do que é lúdico, do que é feito por meio de jogos, brincadeiras, atividades criativas, ludismo, a ludicidade na educação infantil. Etimologia, origem da palavra ludicidade, lúdico mais idade. Para Fleck e Lopes, a ludicidade é uma ferramenta essencial no processo de aquisição da leitura e da escrita, desde que seja construída através de um planejamento significativo para o aluno. Então, o que a gente percebe aqui, até para produzir aulas lúdicas, é preciso que se haja um planejamento específico, significativo, para que o professor consiga, através dessas brincadeiras, através desses jogos, despertar nos alunos aquilo que eles estão precisando adquirir enquanto conhecimento. Piaget. A atividade lúdica é um princípio fundamental para o desenvolvimento das atividades intelectuais da criança, sendo por isso indispensável a prática educativa. Ou seja, não tem como falar em aprendizagem na infância se não pensar em falar em jogos e brincadeiras. Tudo isso é de fundamental importância porque a criança nesse momento, nessa idade, em sua época, ela está precisando aprender a partir de jogos, de brincadeiras, de coisas que lhe tragam prazer, que lhe tragam alegria, né? Elas conseguem aprender de maneira divertida.
O espaço lúdico permite ao aluno criar e recriar uma relação aberta e positiva com a cultura. Esse espaço permite que o brincar seja visto como um mecanismo psicológico que garante ao aluno manter certa relação com o mundo real, uma forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos através de jogos, música e dança. Nessa questão, vale salientar que é incrível como assim algumas brincadeiras, alguns jogos, algumas parlendas que foram cantados há 50, 60, às vezes 30, 40 anos, elas continuam sendo repassadas para as crianças até os dias atuais. Isso mostra que os jogos eles têm uma questão que é cultural e que eles atravessam e perpassam a linha dos tempos e continuam até os dias atuais. E que sempre deu certo no passado e continua dando certo nos dias atuais, e o professor ele pode se basear desses recursos educacionais. No caso das séries anos iniciais do ensino fundamental, a aprendizagem da língua escrita, o desenvolvimento do raciocínio matemático e a sua expressão em linguagem matemática, a ampliação de experiências com temáticas ligadas a muitas áreas do conhecimento, a compreensão de aspectos da realidade com a utilização de diversas formas de expressão e registro. Tudo deve ser trabalhado de forma que as crianças possam, ludicamente, ir construindo outros modos de entender a realidade, estabelecendo novas condições de vida e de ação. Goulart. A criança se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além de seu comportamento diário no brinquedo, é como se ela fosse maior do que ela é na realidade. Vygotsky. Pois bem, nessa questão a gente pode entender que na brincadeira a criança ela pode experienciar diversas profissões, diversos lugares, diversas fantasias, ela pode se imaginar em diferentes maneiras. Ela pode ser um médico, mas ela também pode ser um mecânico, como pode ser uma cozinheira, ela pode ser uma telefonista, e aí, através da imaginação e da criatividade, ela pode se ver e se possibilitar em diversas fases, em diversas profissões, em diversas coisas. Vivência de estágio. A vivência desse estágio, inicialmente pela construção de projeto, o qual recebeu o tema a ludicidade, processo de alfabetização, sendo direcionado para uma turma do segundo ano das séries iniciais de ensino fundamental, qual foi direcionado para ser realizado na instituição de ensino concedente à Escola Municipal Dom Expedito Lopes. Porém, com o Covid-19 ainda interferindo no cotidiano normal da sociedade, vindo a afetar o desenvolvimento das aulas presenciais, a realização de vivência e regência desse estágio foi realizada de forma virtual, como o roteiro de observação. Com isso, foram organizadas atividades que substituiu a regência presencial, no entanto, direcionadas para serem realizadas de maneira virtual. Essas atividades foram um projeto de extensão e um produto virtual. O roteiro virtual foi construído através de pesquisas em site, onde constam as informações da instituição de ensino a qual foi realizado o processo de estágio. Impressões do estágio. Ao terminar todo o processo de estágio curricular obrigatório 2, que foi voltado para as séries iniciais, que compreende os primeiros anos do ensino fundamental, onde é momento das crianças dar um grande passo, processo de aprendizado,
adquirindo conhecimentos e habilidades em torno da escrita e leitura. Entretanto, os conhecimentos obtidos em torno da ludicidade nesse período educacional. Contudo, podemos compreender o quanto a ludicidade pode contribuir com o processo de alfabetização das crianças, tendo em vista que, ao utilizar esse método de ensino-aprendizagem, possibilita que os conteúdos sejam assimilados de maneira mais eficaz, já que essa é considerada como uma forma interativa para que as crianças sejam alfabetizadas com mais facilidade. No entanto, devido à impossibilidade de realizar as atividades de modo presencial, foram elaboradas atividades que contribuíram com a aquisição de conhecimento, já que a educação está atravessando por um momento em que o processo de ensino e aprendizagem é realizado de maneira virtual. No entanto, possibilitou que se fosse necessário que se buscasse conhecimentos em paralelo com as temáticas do estágio, com finalidade de adquirir toda a informação possível para lidar com as tecnologias. Contudo, com relação aos objetivos durante esse estágio, todos foram alcançados exitosamente, principalmente no que diz respeito às temáticas estudadas. Muito obrigado pela atenção e até o próximo trabalho.